Vamos então, retomando aqui o nosso estudo do livro Sexo e Obsessão, de Manuel Filomeno de Miranda, psicografia do Divaldo. Nós vamos para o segundo encontro do capítulo 21, Recomeço Feliz. E estamos aqui no final desse capítulo, né? E a gente já inicia o próximo para trazer para nós aqui as novas etapas aqui dessa história que nós estamos acompanhando. Bom, nós estávamos aqui juntos com o Padre Mauro e também aqui, né, o bispo responsável pelo destino do Padre Mauro agora. E aí então, nos desabafos, nas conversas, teve um viés bastante interessante, porque ao mesmo tempo em que o Padre Mauro comentava sobre as impressões que ele tinha com esses sonhos que ele vinha tendo, com esses contatos, com essas novas ideias que surgiam para ele, o bispo então também trouxe as suas próprias impressões a respeito desses mesmos temas, fazendo com que os dois ali se conversassem alinhados nessa mesma ideia da vida após a vida, né, da dinâmica do mundo espiritual, diferente dos dogmas, né, que são trazidos. Então, por exemplo, sobre uma única existência, o destino dos espíritos selados, né, entre céu e inferno, ou aguardando aquele momento do purgatório, e de repente contatos pessoais começam a ser percebidos. A ideia da reencarnação como oportunidade do recomeço do espírito para que ele consiga superar suas próprias imperfeições, e principalmente nós lembramos de uma passagem do bispo, que ele dizia que uma única oportunidade não é possível para que o espírito consiga alcançar essa perfeição. Ele precisa de novas oportunidades. Então a conversa deles estava girando em torno desse assunto, né? Então aqui no final que nós acompanhamos, o bispo disse assim, então: depois de um silêncio que se fez natural, o senhor bispo acrescentou: desculpe-me o entusiasmo e a interrupção da sua interessantíssima narrativa, que me faz recuar a experiências semelhantes que vivenciei no passado. Gostaria de continuar ouvindo a respeito das suas, digamos, viagens astrais, conforme são denominadas pelo esoterismo e outras doutrinas ocultistas. Mauro, que se encontrava visivelmente reconfortado, ainda mais com as informações do seu pastor, que confirmavam alguns dos acontecimentos que vivenciara quando em desdobramento da personalidade ou espiritual, sentiu-se encorajado a informar. No já referido encontro da noite passada, ficou estabelecido que alguns daqueles seres por quem eu sentia emoções desencontradas deveriam voltar ao corpo, a fim de viverem comigo em razão de vinculações profundas que nos unem. Não sabendo aquilatar o de que se trata, não obstante, senti-me muito feliz e despertei com novas disposições para o futuro, contando com o apoio e o perdão de Vossa Eminência. Os dois sorriram, como se um conciliábulo de significado superior estivesse sendo firmado naquele momento. Agora, informou o prelado, passemos aos planos a respeito do seu futuro próximo, a fim de que, mediante cuidadosa terapêutica, você possa superar os desafios de comportamento e a perturbação emocional de que tem sido objeto. Também eu acredito, sinceramente, na interferência de seres demoníacos e de anjos nos atos de nossas existências. Eles sempre nos assessoram conforme a conduta que nos permitimos. No caso em tela, essas forças do mal, tiranizantes e perversas, tentam todas as almas que pretendem viver os preceitos do Evangelho, utilizando-se das debilidades do caráter de cada uma para as desencaminhar, levando-as aos dédalos infernais. Todavia, reconhecemos que o mau hábito cria condicionamentos e que esses devem ser tratados conforme a valiosa contribuição das ciências contemporâneas.
medindo as palavras a fim de atingir o auge da orientação, expôs: como você há de compreender, o seu não é um caso isolado em nossa igreja. Outros sacerdotes também, na sua condição de criaturas humanas falíveis, têm sido vítimas de situações psicológicas e mentais semelhantes ou com algumas variantes, o que tem preocupado as nossas autoridades, que vêm recorrendo ao auxílio da medicina para socorrer aqueles que são vítimas desses transtornos e de outros problemas na área do comportamento e da emoção. O assunto é sempre tratado com o máximo de discrição, a fim de evitar se ampliar as proporções da ocorrência que não trariam qualquer benefício a quem quer que seja, ao mesmo tempo buscando recuperar aquele que se haja comprometido ou tombado nas armadilhas da insensatez. Em tudo, a Igreja deve intervir com sabedoria e cuidado, amparando o equivocado e socorrendo sua vítima, mantendo o programa da paz e da felicidade possível entre todos. Dessa maneira, entrei em contato com uma clínica psiquiátrica que já tem recebido outros sacerdotes, a fim de que o seu caso seja estudado e você receba a orientação psicológica correspondente, recuperando-se mais rapidamente possível para prosseguir nos compromissos que lhe dizem respeito. Bom dia, embaixador. O sacerdote encontrava-se realmente comovido. Aquela entrevista que deveria decidir um destino de tormento, evitando graves problemas para outras vidas, ensejara-lhe também reflexões em torno das quais jamais se atrevera a apresentar a alguém, parecendo-lhe agora tão reais e ricas de conteúdo, que lhe facultavam melhor entendimento das leis da vida em torno dos seres humanos, amenizando aflições que o vitimavam de quando em quando ao pensar no destino e na condenação perpétua das almas. Por fim, concluiu a entrevista, já tomei todas as providências possíveis para o seu internamento, que correrá por conta do setor competente da nossa igreja. A partir de hoje, o meu querido filho espiritual poderá transferir-se para o seu novo domicílio. Enquanto isso ocorre, irei estudar uma paróquia para onde transferi-lo após receber alta, na qual, entre pessoas humildes e necessitadas, você possa reerguer-se para Jesus. E se tudo transcorrer conforme esperamos e desejamos, estou disposto a contribuir em favor do seu lar de crianças, mesmo que seja numa área fora da minha administração clerical. Manter-nos-emos em contato epistolar, e terei imensa felicidade em abraçá-lo proximamente aqui mesmo, quando o encaminharei a novos labores, procurando deixar no passado as suas lições, que servirão de alicerce para as construções do bem no futuro. Que Deus o abençoe, meu filho, e que nunca mais se aparte da senda da caridade. O senhor bispo entregou-lhe um envelope, no qual estavam as diretrizes a respeito do internamento com a documentação e as recomendações necessárias. Abraçou-o afetuosamente e o abençoou, conforme a tradição eclesiástica. Uma estranha sensação dominou-o, como se não mais viesse a ver novamente o jovem sacerdote, por quem nutria peculiar afeição. Logo após, recolheu-se em oração defronte do oratório, onde invariavelmente buscava a comunhão com Deus. Envolveu o jovem amigo em preces de recomendação, guardando a certeza de que as suas foram decisões acertadas e os resultados que sempre pertencem ao Pai Celestial seriam opimos. Mauro afastou-se dominado por grande alegria interior, como se algemas se arrebentassem de alguma forma, libertando-o do passado cruel. Sentia que muitas dores o aguardariam no transcurso da existência. No entanto, sabia também que nunca lhe faltaria o apoio dos anjos tutelares, que sempre velam pelas criaturas humanas. Distanciando-se do guia espiritual, reconheceu-lhe a nobreza de caráter e a fidelidade à doutrina, que abraçava com amor e abnegação. As suas eram sempre atitudes nobres acompanhadas de testemunhos de amizade e de alto discernimento,
adaptando sempre os impositivos da Igreja às circunstâncias e aos tempos atuais. Por isso era tido como um verdadeiro pastor, um sábio da doutrina católica. Caminhando pela rua deserta em pleno crepúsculo, teve a impressão de que também o mal que o dominava se eclipsava, a fim de, passada a noite, amanhecer novo dia, que lhe seria abençoada ocasião de serviço e de paz. O irmão Anacleto, sensibilizado com os resultados dos cometimentos, formulou votos de êxito em favor do pupilo espiritual e convidou-nos a retornar à sede de nossas atividades. Dona Martina aproximou-se do benfeitor com os olhos marejados de pranto de gratidão e, sem qualquer palavra, osculou-lhe a destra, envolvendo-o num olhar de afetividade profunda e imorredoura. Ela podia sentir que o filho experimentaria muitos sofrimentos, mas reconhecia que a estrada de sublimação é pavimentada com lições da Via Crucis, perlustrada pelo incomparável Rabi Galileu e das estradas da Úmbria, percorridas por Francisco de Assis. Exultava, portanto, e, rica de gratidão ao Senhor da vida, entregou-se às emoções superiores que defluem do culto reto do dever e da confiança irrestrita nas suas leis. O amoroso guia, com muita habilidade, desviou qualquer possibilidade de mérito pessoal, transferindo todas as honras e realizações ao Supremo Realizador. Logo após, seguimos ao núcleo de atividades onde estagiávamos. Pensando nas crianças que haviam sido ultrajadas por Mauro e no pequeno que, por pouco, não se lhe tornou mais uma vítima, indaguei ao nobre guia. Estão sendo tomadas providências em favor daqueles que sofreram a perturbação sexual do sacerdote, tais como as que estão sendo direcionadas em seu favor? Bom dia, Andréia. O generoso instrutor sorriu gentil e redarguiu. Naturalmente, se aquele que cometeu os delitos está recebendo ajuda para não reincidir no mal, considere as providências que estão sendo tomadas a benefício de suas vítimas. Nada fica sem conveniente atendimento, especialmente quando se trata daqueles que foram empurrados para o erro, embora os atavismos da retaguarda. Equipe especializada de nossa esfera, igualmente parte do nosso grupo de realização, está auxiliando os pequenos vitimados e tomando providências possíveis para ajudar em relação ao futuro, minimizando os traumas psicológicos e as dependências perturbadoras que, por acaso, venham se lhes apresentar. Com certa frequência, temos recebido notícias das providências em cursos e exultamos com os excelentes resultados que estão sendo colhidos. Então aqui, nesse momento, chegamos à sede do nosso labor. Então aqui concluído esse capítulo, é algo interessante, né? Porque, mais uma vez, tudo é uma questão de perspectiva, tudo é uma questão de foco. E nós estamos acompanhando, dentro dessa grande trama de eventos que estão se conectando, nós estamos acompanhando um roteiro específico, esse roteiro do Padre Mauro. E junto do Padre Mauro, aqueles que estão vinculados diretamente a ele, como foi o caso do Jean-Pierre, que era ali aquele obsessor do início da nossa história, o caso do Marquês de Sade, que nós acompanhamos. Por sua vez, veio também Rosa Keller, aquela jovem que foi envolvida pelo Marquês, que estava ali também misturada nessa mesma trama. Mas, como a gente sempre lembrou, né, imaginemos os anônimos dessa história, aqueles que pareciam ser figurantes nessa história, aqueles espíritos que faziam parte daquela grande turba, né, de espíritos perturbados, aqueles habitantes daquela cidade da perturbação, as pessoas que foram vítimas dessa história, né, porque nós acompanhamos o Padre Mauro sendo flagrado naquele momento em que aquele crime estava para acontecer do assédio àquela criança. Mas como nós acompanhamos, ele já tinha um histórico de práticas
nesse sentido, junto à pedofilia, vinculado, né, a espíritos, mas também vinculados a grupos de encarnados, que nós ali não acompanhamos. Então, quer dizer, enquanto tudo isso acontece, isso a gente vai lembrar mais ou menos como eu gosto de reforçar quando trabalho com história, nós focamos num determinado evento. Então, por exemplo, né, no dia 21 de abril de 1500, o Brasil foi então descoberto por Portugal. E aí então, na presença dessas caravelas aqui no Brasil, provavelmente grande parte do mundo nem sabia que isso estava acontecendo, né? Então, simplesmente se ignorava. 21 ou 22 de abril, um dos dois. Então, simplesmente se ignorava que esse fato acontecia. Mas o interessante é a gente perceber que na Europa, nos Estados Unidos, ou melhor, no continente americano, né, na parte norte, onde os espanhóis chegaram, na Ásia, na África, quantas coisas aconteciam enquanto os portugueses chegavam aqui no Brasil. Então, quando a gente vê 22, né, errei por um dia, né, porque 22 é o dia oficial, né, mas o dia 21 é quando eles chegaram aqui de fato, né? Então, assim, a gente percebe que, nesse momento, outros tantos eventos aconteciam, sejam, então, relevantes para esse evento vinculado ao Brasil, ou outros eventos absolutamente desconectados com ele. Então, a mesma coisa que vai acontecer também quando nós falamos dessas histórias que nós acompanhamos nesses romances. Então, nós pegamos uma linha de eventos e de personagens que a gente vai, então, compreendendo ali o seu desenrolar, mas paralelamente outras histórias também acontecem. Então aqui nesse caso, por exemplo, que foi colocado para nós tivemos ali equipes do plano espiritual conectados com esse trabalho orientado pelo irmão Anacleto, também ali dava assistência para os encarnados. Como nós vimos, né, a professora, a diretora da escola, as crianças que foram vítimas, essas e as anteriores, muitos trabalhos aconteciam. Então é claro que na elaboração de um trabalho como esse, de um livro como esse, nós temos ali que ter um roteiro para poder seguir e acompanhar todos os eventos e atividades ali pertinentes, né? Mas aquilo que nós não sabemos não significa que outras atividades também não estavam acontecendo. Então essas vítimas também estavam sendo amparadas por meios e recursos que nós desconhecemos, provavelmente envolvendo suas famílias, envolvendo os espíritos vinculados a essas pessoas, o trabalho feito de orientação espiritual com esses espíritos também em desdobramento. Então muitas coisas aconteceram, né? Avançando aqui, capítulo 22, Considerações edificantes. A noite estava esplêndida, como se participasse das inefáveis alegrias que nos invadiam o mundo íntimo. As atividades a que fôramos convocados, com exatidão e equilíbrio, avançavam para o encerramento. A problemática inicial, motivada pelos transtornos do jovem Padre Mauro, tomava novo rumo e as consequências se afiguravam naturais, como resultado inevitável do empreendimento iluminativo. Utilizando-me da circunstância que me parecia favorável, solicitei escusas ao benfeitor, interrogando-o: como será o processo de recuperação do sacerdote? Permanecerá ele fiel ao programa traçado anteriormente, ou sucumbirá ante novas perturbações que quase sempre acometem aqueles que se encontram em processo de renovação? Aqui uma pergunta muito importante, porque tudo aquilo que nós vemos, né, assim como nós vimos também processos reencarnatórios que foram elaborados, que vêm sendo elaborados, por exemplo, o caso do Marquês de Rosa Keller, assim como nós acompanhamos também outras histórias do Filomeno de Miranda e outras histórias também de André Luiz, eles apresentam para nós o planejamento como parte de ações para auxiliar espíritos nesse processo de recuperação. Mas nós não tivemos conhecimento, na grande maioria das vezes, sobre
como isso vai se desenvolver de fato. Então o espírito vai ser reencarnado. O espírito trará determinadas características, ambientes e situações. Agora, será que ele vai conseguir cumprir? Então aqui nós vemos, né, que o trabalho feito com o Padre Mauro, encaminhando ao médico para tratamento psiquiátrico, depois o colocando, né, dentro do planejamento como trabalhador daquela instituição para acolher essas crianças e tudo mais. Mas será que vai dar certo? Então essa é a grande dúvida que nós temos. Então vamos lá. O paciente benfeitor olhou o zimbório pontilhado de estrelas coruscantes e respondeu com simplicidade: embora eu não possua, por enquanto, a faculdade de poder adentrar-me nos penetrais do futuro, depreendo que tudo dependerá do nosso irmão desperto para a diferente realidade da vida. Todos os indícios demonstram que ele enfrentará as dificuldades que advirão da sua decisão feliz, confiado em Deus e resignado. Caso, porém, não encontre resistências morais para os enfrentamentos, a divindade sempre possui recursos especiais para retificar os caminhos e reconduzir os infratores ao dever, ensejando-lhes novas oportunidades. Como medida acautelatória e providencial, a sua genitora providenciou, junto aos nobres mentores desencarnados, auxílio especial, considerando que o nosso pupilo, mediante o sofrimento, ampliará possibilidades de natureza mediúnica e, oportunamente, despertará para novas decisões enriquecedoras. Pelo que posso depreender, o nosso irmão terá facilidades no futuro de manter comunicação com o mundo espiritual, terminando por abraçar a doutrina libertadora, realizando o objetivo edificante da caridade junto às criancinhas marcadas pelo processo de evolução no lar, que deverá erguer como processo de autodepuração. Em face dessa possibilidade, por meio do socorro espiritual aos sofredores do além, granjeará mérito para desincumbir-se do programa que abraçará. O futuro é sempre imprevisível, em razão das ocorrências surpreendentes que induzem o indivíduo à mudança de atitude e de compreensão de vida. Não são poucos aqueles, conforme temos constatado, que tombaram ante os testemunhos, não havendo conseguido vencer as más inclinações e superar as tendências negativas com as quais antes se compraziam. Ademais, o cerco promovido pelos adversários espirituais torna-se sempre tão coercitivo que, exigindo coragem e abnegação a que o candidato ao bem não está acostumado, termina por desviá-lo da rota que deveria seguir. Todavia, se reflexionar um pouco mais e considerar os valores a que se deve aferrar, logo entenderá que as dificuldades fortalecem o caráter e os desafios desenvolvem os sentimentos da nobreza, de nobreza do coração e de lucidez da mente. As árvores enrijecem as fibras, enfrentando os vendavais que as vergastam, assim também os seres humanos. Então, antes de nós continuarmos, nós sempre temos um plano B, né? E como foi colocado para nós aqui, que depende muito da determinação por parte do espírito que está sendo ajudado. Nós tivemos um caso em que André Luiz, me veio aqui essa lembrança, mas eu não me recordo qual livro era, mas André Luiz ele falava sobre o caso de um jovem ou de uma jovem que enfrentaria um desafio. E esse desafio estava relacionado com o pensamento suicida. E aí então na leitura que nós fazíamos naquele momento, a gente ficava imaginando, né, que os espíritos estavam atuando, que esse espírito, que esse jovem ou essa jovem assimilaria esses pensamentos motivadores, mas no final da história, daquele momento que a gente estava lendo, acabou acontecendo o suicídio. Então veio aquela frustração dizendo, poxa, mas
a gente está sempre acostumado com o final feliz das coisas. Por que nesse caso não aconteceu? Exatamente porque o foco da história que estava sendo contada era para mostrar as ações renovadoras e transformadoras que partem do plano espiritual para auxiliar os encarnados ou mesmo os desencarnados diante dos desafios que eles estão vivendo. Mas a realidade é muito diferente, tanto que nós acompanhamos na própria história da nossa sociedade, do nosso mundo encarnado, quantos crimes acontecem? Quantas pessoas que abrem mão da própria vida pelo fato de viverem suas angústias, e esses fatos que vão acontecendo não significa que o plano espiritual não estava se mobilizando para poder ajudar. Porque nós vamos lembrar que sabemos que as influências negativas acontecem, sabemos que esses indivíduos são vitimados pelas influências e acabam, junto com suas próprias tendências, sendo conduzidos para esses crimes que acontecem. Mas a parte do plano espiritual que observa também e procura ajudar também está atuando. Mas o livre-arbítrio ele prevalece. O livre-arbítrio ele é fundamental. Ele é uma das leis mais importantes, das leis mais nobres que nós temos dentro das leis divinas, que é o livre-arbítrio das criaturas. Esse livre-arbítrio, naturalmente, ele é restrito ao campo de ação de cada indivíduo. Nós não temos liberdade para fazer o que bem entendemos, mas certamente nós temos liberdade para decidir o nosso próprio destino. E isso é respeitado, por isso que nós vemos isso acontecendo e por mecanismos que nós também não entendemos, onde nós temos ali temos teias de eventos que vão se cruzando, em que há aquele que é o criminoso, há aquele que é a vítima, mas até onde aquele é o criminoso e até onde o outro é a vítima. Então, como nós não conhecemos os bastidores, nós apenas analisamos os fatos, e esses fatos trazem para nós, muitas vezes ali, um impacto que nos deixa esse trauma de vermos ali, de por que as coisas não dão certo. Então, essas encarnações em que nós vemos que o indivíduo reencarna, com o propósito de dar certo, com o propósito de crescer na sua trajetória evolutiva, ele acaba dando vazão às suas tendências inferiores e se torna um criminoso. Contra si mesmo, contra o próximo, ele acaba fracassando. Então nós vemos ali quantas e quantas pessoas sucumbem diante da reencarnação e nem por isso elas estão abandonadas. Exatamente, quer dizer, nos oferta para fazermos as escolhas certas. Foi ofertado. Agora a decisão é nossa. Então essa pergunta que o Filomeno colocou aqui para o irmão Anacleto, ela nos leva a essas reflexões. Será que vai dar certo? Será que ele vai conseguir? Entre escolher o caminho da transformação e escolher o caminho de dar vazão às suas tendências inferiores, é ele que vai escolher. Ele vai chegar naquela bifurcação, como nós vemos naqueles filmes, naquelas imagens, ele vai chegar numa bifurcação que tem duas estradas. E é ele que toma a decisão. Ele recebe todas as inspirações, ele recebe todo o preparo, mas a decisão é dele. Porque do contrário, se ele for empurrado para aquele caminho, qual mérito ele vai ter na sua conquista? Até porque se ele for empurrado por um caminho sem que ele próprio tenha se transformado, ele naturalmente vai cair de novo. Porque é exatamente a decisão sábia que vai fazer com que essa renovação aconteça, mas a decisão tem que ser dele. Só que infelizmente num mundo como o nosso, onde tantas imperfeições ainda acontecem conosco, ainda aparecem na nossa personalidade, os fracassos também vêm junto, as quedas também vão acontecendo. E é tudo isso que nós vemos no mundo hoje. Então, é resultado das decisões que nós tomamos, decisões equivocadas que nos levam a essa queda. E, portanto, nós vamos quase que perpetuando esse círculo de sofrimento, porque nós não conseguimos nos libertar. Mas nem por isso há essa desistência por parte desses espíritos que vão ali sempre nos conduzindo, nos trazendo novas experiências, novos aprendizados. Aqui o Padre Mauro, então, ele vai receber um plano B. Esse plano B seria aguçar a sua sensibilidade para que ele possa perceber, tanto positivamente, as influências dos espíritos amigos que vão ali sempre inspirá-lo nas melhores ideias, mas ao mesmo tempo, com essa percepção mais aguçada,
ele também vai sentir o drama das influências negativas. Porque, mais uma vez, ele criou essa relação pelas escolhas que ele tomou, pelas escolhas que ele teve, pelas decisões tomadas. Então, por isso, quando fala para nós aqui que ele vai ter, a partir de agora, uma jornada de muitos desafios, e vai ser uma jornada muito difícil, não apenas fisicamente perante a sociedade, mas também espiritualmente, pelos vínculos que ele próprio criou. E ele vai ter que resistir a isso, esse vai ser o seu grande desafio. E segue para nós aqui, vamos lá. Seria possível prever-se como renascerão Marquês e Rosa Keller, de forma que possam recuperar-se dos gravames e problemas de que foram objeto, avançando pela senda renovadora? Sem demonstrar enfado ou cansaço ante as nossas insistentes questões, redarguiu de boa mente. As providências em curso programam para ambos um renascimento assinalado por limites muito severos. Como já vimos, eles terão necessidade de esconder-se no corpo, de forma que não sejam identificados pelos inumeráveis adversários que já os buscam e outros tantos que estarão tentando encontrá-los na forma física, no futuro, a fim de se desforçarem dos sofrimentos experimentados. Agora, ante o que os residentes da cidade perversa consideram como deserção, os seus chefes providenciarão meios escabrosos a fim de encontrarem o antigo condutor de uma de suas áreas para poderem afligi-lo e reconduzi-lo de volta. Desorientados e loucos, acreditam-se capazes de poder realizar quase tudo quanto lhes passa pela mente em desalinho. Divorciados momentaneamente das leis de Deus, supõem que a alucinação permanecerá sine die, como se fossem a representação das entidades mitológicas que povoariam o inferno, onde supõem encontrar-se gozando individualmente e infelicitando todos quantos lhes tombam nas armadilhas soezes. Desse modo, a venerável futura genitora, Marie Eleanor, que é a mãe do Marquês de Sade, voltará ao corpo em breve, a fim de os receber como filhos gêmeos, ele cego e demente, ela surda e com várias limitações orgânicas. Experimentarão a orfandade muito cedo, quando o genitor os abandonará e a mãezinha abnegada, concluindo o mistério para o qual renascerá no mundo físico, retornará vencida por cruel enfermidade no aparelho respiratório. Será nesse comenos que o nosso atual paciente Mauro os encontrará, recolhendo-os nos braços e no coração da caridade, no lar que já deverá estar em funcionamento em cidade muito pobre no interior do país, identificando-os como seres aos quais necessita amar e socorrer, tornar-se-lhes-á devotado genitor espiritual, velando pela sua existência e iluminando-os com as incomparáveis lições do Evangelho de Jesus, interpretadas pelo Espiritismo, que não poderão assimilar através do corpo enfermo, porém captarão psiquicamente, incorporando-as ao patrimônio espiritual para o futuro. E aqui também, antes da gente continuar, vale a gente lembrar, né, que muitas vezes nós encontramos indivíduos que nesse momento eles não têm ainda a capacidade de compreender, pelo menos fisicamente, porque nós vemos ali as suas limitações físicas, intelectuais, sociais, psíquicas e diversas outras limitações, mas espiritualmente eles estão assimilando. A gente vai lembrar que no caso, por exemplo, do Marquês de Sade, ele vai, como um espírito que vai sofrer muitas perturbações. E Rosa Keller, que é um espírito que já sofre essas perturbações, fisicamente eles não terão capacidade de assimilar esses ensinamentos. Espiritualmente, pode ser que um consiga e o outro ainda não consiga. Nós estudamos nas obras de Kardec, especialmente na Revista Espírita e no Livro dos Médiuns também, quando ele fala sobre evocação de pessoas vivas, tem um caso de um jovem que traz uma grave limitação intelectual.
E esse jovem evocado, ele então se manifesta espiritualmente e ele traz toda a sua potencialidade, toda a sua capacidade de raciocínio com a maior clareza, como se fossem duas pessoas completamente diferentes. Então, de um lado, ele traz ali a manifestação espiritual. Do outro, ele apresenta as restrições físicas, orgânicas, que impedem a sua manifestação. Esse é um caso. Mas nós temos outros casos, como nós já chegamos a comentar sobre isso, em que o espírito já adoecido é conduzido à reencarnação. Então, mesmo em desdobramento, o espírito continua ainda limitado, porque a sua condição mental, mesmo desencarnado, já está alterada pelas dificuldades que ele enfrentou, pelas tantas agressões que ele tenha sofrido durante as suas experiências. Então nós lembramos de André Luiz fazendo aquelas excursões pelas regiões inferiores do plano espiritual. Nós vemos aqui Filomeno de Miranda descrevendo para nós aquele grande grupo de espíritos perturbados que estavam ali tentando aquele ataque contra aquela instituição. Alguns desses espíritos se encontravam tão insanos que não era uma questão de estar encarnado ou desencarnado, ou influência do corpo físico ou não. O espírito em si já era adoecido. Então, mesmo que ele reencarnasse e num desdobramento espiritual ele recebesse orientações, ele não teria condições de, naquele momento, assimilar aquelas ideias. Mas aí então a gente vai lembrando que, embora ele não tenha clareza com relação aos ensinamentos que recebeu, ele é envolvido por essas vibrações que começam a promover essas transformações. E elas acontecem de um modo muito sutil, e também ali é um investimento feito a longo prazo, porque o espírito gradualmente vai passando por transformações interiores, transformações íntimas, que nós não percebemos assim de imediato. Mas é um começo. A gente lembra que o espírito demora muito tempo para essa queda, mas ao mesmo tempo ele demora também muito tempo para a sua subida, para o seu reerguimento. Então aqui o que a gente acompanha é que no caso desses dois espíritos, como então eles estarão após a reencarnação? Aqui nós não sabemos. O Marquês de Sade estará muito mais limitado fisicamente do que Rosa Keller. Mas ambos espiritualmente, ela se mostrava naquele momento bastante adoecida, e embora ele tivesse aquela lucidez para tomar suas decisões, elas estavam absolutamente contaminadas por esses valores distorcidos que ele tinha. Portanto, ao mesmo que se lance essa mensagem do Evangelho, ele, como espírito adoecido nesse sentido, também terá grande resistência para assimilar. Porque, mais uma vez, o projeto foi elaborado. O projeto está sendo colocado em execução, mas como será o seu desenvolvimento é outra história. Porque cada indivíduo vai se comportar de um jeito. Então nós temos o Padre Mauro, nós temos esses dois espíritos, cada um deles ali que vai se comportar de uma forma diferente. Então existe uma longa trajetória pela frente ainda. E continuando, vamos lá. Como sabe o amigo, nada se perde no universo. A poeira que sobe e polui a atmosfera, assim como outros resíduos químicos e de qualquer natureza, são os responsáveis pela aglutinação das moléculas que se transformam em nuvens e volvem em forma de chuva generosa, limpando as impurezas do ar e da natureza. Incapazes de raciocinar em face das deficiências cerebrais, entenderão pelo espírito as determinações soberanas e aprenderão submissão, humildade e honradez para os futuros embates da evolução. Vejamos, submissão, humildade e honradez, que são três valores extremamente valiosos, coisas que o Marquês, durante todo esse período de mais de 200 anos, ele simplesmente vivia o contrário. Ele não se submetia, mas ele impunha a sua posição. Ele não tinha humildade, ele tinha um orgulho extremamente elevado. Ele não tinha honradez, pelo contrário, ele tinha ali os valores dos mais viciosos e deturpados. Então vejamos que, olha o trabalho que vai ser feito com ele. Quantas encarnações será que ele vai precisar para poder se recuperar?
Numa só é possível? Sim, é possível. Mas dentro da natureza que nós vemos, do ciclo da natureza, nós vemos que não será de uma hora para outra. E continua. Rogando ainda perdão ao benfeitor, insisti no tema indagando. Sofrerão algum tipo de obsessão em face dos desatinos praticados, especialmente o Marquês de Sade? Imperturbável e acessível, o mentor elucidou. Razões não faltarão para que ele experimente a colheita psíquica da sementeira de monstruosidades que deixou pelo caminho. Por essa razão, renascerá nos tormentos da demência, vivenciando também contínua obsessão provocada por alguns inimigos muito próximos e dos quais não poderá fugir. Essa luta que travará em espírito afligi-lo-á demasiadamente, de forma que, ao libertar-se, ao concluir a prova, poderá curar-se das aberrações que se lhe encontram fixadas no ser por largo período e das suas consequências degenerativas, aprendendo retidão e equilíbrio. Ser-lhe-á o ferro em brasa para o cautério da alma aberta em feridas morais graves. Ela, no entanto, em sua condição de vítima, e mais tarde, em razão dos desatinos que se permitiu, experimentará também a presença insidiosa de dois espíritos rudemente abortados, que a não perdoaram e aguardam o ensejo de localizá-la, o que conseguirão através da lei de afinidades, que estabelece a identificação dos semelhantes vibratórios. Nunca nos devemos nos esquecer que onde se encontre o réprobo devedor, aí também estará o infeliz cobrador. Os processos da justiça divina seguem métodos de harmonia e de amor, de forma que ambos os contendores tenham o mesmo ensejo de reparação e de crescimento interior, de forma que se possam libertar da inferioridade e alcancem mais elevados patamares da felicidade. Né? Então aqui a gente vê que porque parece uma contradição, né? De um lado, eles estariam incorporados nesse corpo deficiente e não seriam identificados pelos comparsas do passado, mas ao mesmo tempo eles seriam localizados por alguns espíritos. Lembrando que esses espíritos, com quem eles têm esse vínculo psíquico e moral, que são mais próximos, certamente eles terão essa facilidade de identificação. Mas aqueles comparsas que procurarão por procurar, tentando encontrar alguém pela aparência, é muito diferente de encontrar alguém pela vibração. Então esses mais próximos estarão ali. Como isso vai se desenrolar depois a gente não sabe. Mas aqueles que procuram, onde ele foi parar? Ele se encontra escondido, digamos assim. Então essa aparente contradição pode ser explicada exatamente pela lei de afinidades. Aqueles que têm essa afinidade estabelecida conseguem localizar, como lembram os espíritos, que nós veremos depois, que os espíritos se procuram. Quando existe uma afinidade entre eles, existe uma simpatia, ou mesmo uma simpatia, esses espíritos se procuram no meio da multidão. Então essa expressão é muito interessante, o fato deles se procurarem no meio da multidão. Então é a afinidade que faz com que eles se procurem. Agora, aqueles outros vão procurar simplesmente tentando localizar pela aparência por uma questão de desejo de vingança, por uma questão de imposição de sofrimento e tudo mais. Então existe uma diferença entre esses dois tipos de vínculos que nós acompanhamos. A Angelina colocou, né, na sociedade de hoje os desafios acontecem e são muitos, mas será preciso o conhecimento da mensagem que o Mestre vos ensina. Disciplina, equilíbrio, renúncia para não ser pego de surpresa. Então são ali os valores, né, que vão sendo semeados aqui na nossa sociedade para que nós encontremos realmente a reforma que todos nós esperamos. Né? Então é aquele trabalho, a necessidade dessa disciplina, do equilíbrio e da renúncia, e por outro lado a nossa persistência na manutenção ainda dos nossos vícios e tendências inferiores. É essa luta que nós travamos hoje. E na verdade é uma luta que todos os espíritos enfrentam, salvo aqueles que já conseguiram alcançar patamares mais elevados. Né? Então, mesmo aqueles espíritos que já se encontram
com bom equilíbrio, ainda assim existe aquela luta interior. Certamente menos intensa, pelo fato de já terem se depurado dessas tendências mais graves, mais impactantes, mas ainda assim, pelo fato de não terem, porque é bem óbvio, né? Ou você alcançou a perfeição, ou você não alcançou a perfeição. Se não alcançou, é porque existe ainda uma luta, cada um com a sua intensidade. Nós ainda enfrentamos essas intensidades mais graves, né? Por estarmos ainda nesse patamar evolutivo. Mas com o passar do tempo, nós estaremos ali enfrentando as nossas lutas mais íntimas, né? Sem cometimentos mais graves, mas ainda assim o trabalho de reforma interior continua. Ele é contínuo, né? E segue para nós aqui o irmão Anacleto. Desse modo, explicando aqui sobre o Marquês e a Rosa Keller, desse modo, enquanto os adversários espirituais estarão infligidos em razão de se encontrarem os pacientes no lar da caridade sob a inspiração de Jesus e recebendo as luzes do conforto moral e da misericórdia que verterá sobre eles, serão também beneficiados os aos seus algozes, porque ouvirão as dissertações espiritistas, receberão as energias saudáveis que serão aplicadas nos enfermos e os atingirão, vivenciarão uma psicosfera inabitual a que lhes é familiar. O bem tem dimensão infinita. Quando alguém acende uma lâmpada, não apenas se ilumina, como oferece claridade a toda uma ampla área. Assim também ocorre com o brilho da mensagem de amor, que ao acender os filamentos internos, irradia luminosidade por toda parte. Então a gente vê o trabalho coletivo que é feito, né? Então aquele paciente é atendido juntamente com as suas companhias espirituais. Então é um trabalho ali feito sempre com uma visão mais ampla. Adentramo-nos pela instituição onde estagiávamos e a mente esfervilhava de interrogações que talvez ficassem sem respostas. Ou seja, aqui, né, o Filomeno de Miranda ele estava querendo conhecer o final da história, porém a história ainda estava se desenrolando, né? Então tem que esperar para ver o que vai acontecer. Percebendo-me, porém, a ansiedade de aprendiz, o generoso amigo sorriu e sugeriu-me que apresentasse novas questões, o que de imediato atendi. Ou seja, né? Pode perguntar, eu respondo. Penso nas ameaças que foram proferidas pelos espíritos em debandada e também no atrevimento das hostes, que ora sitiam essa nobre entidade de amor e de caridade. Quais serão as consequências para o ministério aqui desenvolvido? Terão os companheiros reencarnados condições de enfrentar tão perigosa trama? Aquele que nós falamos nos nossos encontros anteriores. Os encarnados que frequentam aquela instituição nem fazem ideia do que vem acontecendo no âmbito espiritual. Então, certamente ali sentirão aquele abalo nas atividades, aquela vibração mais tensa, sem saber explicar porquê. Né? E aí o que se espera exatamente é que, percebendo essa mudança de clima psíquico, façam esse trabalho de reorganização, de fortalecimento, né, na fé e nas vibrações, porque isso depende dos encarnados, dos desencarnados, mas também depende dos encarnados. Segue aqui o irmão Anacleto. Caro Miranda, respondeu jovial como sempre, quase sorrindo, convém não esquecermos que, se as trevas se organizam para a ação do mal, o Senhor da Seara vela por ela, por esta e pelos seus trabalhadores. Não temos dúvidas de que os companheiros que mourejam nessa casa, responsáveis e conscientes das suas ações, perceberão a alteração que se dará na psicosfera que envolve seu trabalho, por algum tempo. Olha só, tá vendo? Aqui a gente nem acabou lendo, mas dá para a gente deduzir esse destino que será dado aqui a todos eles. Todos percebemos quando alguma nuvem tolda, por momentos, a claridade do dia. No entanto, não nos preocupamos, porque sabemos que o sol sempre brilhará,
suplantando toda a escuridão. Aqueles que se comprometem a servir com Jesus não ignoram que as condições nem sempre serão amenas e que os testemunhos estarão sempre convocando-os à vigilância e advertindo-os dos perigos. Sabem também que, não obstante o joio, enrodilhado às raízes do trigo, ameaçando-lhe a existência e produtividade, faz parte da plantação, que nem por isso poderá deixar de ser realizada. Desse modo, os esforços deverão ser redobrados e as atividades mais bem cuidadas. A fraternidade exigirá maior soma de sacrifícios e o respeito nos relacionamentos se apresentará com fator de equilíbrio para evitar que os espíritos atormentados e infelizes que pululam na sociedade atraiam-nos à sensualidade, à perversão, ao desvio dos deveres que lhes constituem a razão de ser da própria existência. A benfeitora Madre Clara de Jesus adverti-los-á, mediante a mensagem de esclarecimentos oportunas através da mediunidade de Ricardo, despertando os obreiros do Senhor para a maior vivência das lições da Boa Nova em pleno campo de batalha. Posso perceber que serão visitados por enfermos da alma, da emoção e da mente, como já vem ocorrendo agora, porém, telementalizados pelos governantes da cidade perversa. Nos atendimentos fraternos, aumentará o número dos insatisfeitos e atormentados do sexo, que, vindo buscar socorro, facilmente se interessarão pelas afeições saudáveis, que tentarão envolver nas suas teias de sedução, gerando conflitos e sofrimentos, que, superados, irão fazer parte das conquistas dos trabalhadores do bem. Em muitos lugares, em diversas instituições voltadas para a prática do espiritismo cristão, esses irmãos infelizes induzirão pessoas doentes, que lograrão desviar por algum tempo outras de bom caráter, mas de poucas resistências morais, comprometendo-as sexualmente a desserviço da harmonia que preservavam na família, com os seus parceiros ou na solidão que elegeram como terapia de reeducação. Tudo, porém, são testes de aprendizagem e oportunidades de crescimento interior. Não havendo instrumentos de avaliação, dificilmente se podem aquilatar as condições espirituais dos mesmos. Nesses momentos, a oração repassada de unção, a caridade em toda e qualquer expressão, a leitura edificante, a conversação salutar constituirão recursos preciosos para a manutenção do equilíbrio e para auxiliar os perturbados perturbadores no seu processo de recomposição moral. Silenciou o amigo dos sofredores e olhou em derredor. A algazarra continuava. A festa da crueldade fazia-se delirante para os infelizes que estocergavam na luxúria e no despudor, enquanto os vapores fétidos e morbosos de suas emanações empestavam o ar em volta da nobre sociedade. Deixa eu só verificar aqui rapidinho. Após algumas reflexões, o sábio amigo concluiu: de alguma forma, todos vivemos momentos de loucura e de perversidade, enquanto deambulando pelas faixas mais primitivas do processo de evolução, quando predominam em nossa natureza uns instintos comprometendo-nos por largo período, até o momento que, despertando na razão, iniciamos o nosso processo autoiluminativo. Chegará também um dia para os nossos companheiros de luta, que se encontram na retaguarda, e não tardará muito para que tal aconteça. Como vimos, já se iniciaram os expurgos da região infeliz. Logo mais eles estarão na Terra, repetindo as experiências exaustivas da promiscuidade sexual, até o momento quando o excesso os levará ao cansaço, ao tédio, ao sofrimento, e eles despertarão para os valores reais do espírito imortal. O Império da Sombra lentamente está sendo desmantelado pela luz da verdade que anuncia era nova para a humanidade que não suporta mais o peso
dos sofrimentos e da falta de paz interior, abrindo-se para novas pesquisas e experiências na busca de Deus. Alegremo-nos sobremaneira por fazermos parte daquelas legiões de servidores de Jesus que estão dando início ao programa que ele elaborou para o seu planeta. Quanto àqueles companheiros que ficarão, por enquanto, na retaguarda, corações afetuosos que os seguem de mais alto virão buscá-los como ocorreu com a nossa Dona Martina e Mauro e Dona Maria Leonor e o Marquês de Sade, e a todo momento se incorporam aos grupos de socorro das trevas, a fim de libertarem os seres amados que permanecem embriagados de paixões ou perdidos na noite em si mesmos. Simultaneamente, considerando que o Consolador prometido já se encontra na Terra, o querido planeta terá como suportar a carga de responsabilidades dolorosas que ele cumprirá viver, ajudando a todos na viagem de ascensão. De nossa parte, façamos o melhor que esteja ao nosso alcance, certos de que virão reforços de paz e de luz para o trabalho. Então aqui, trazendo para nós essa mensagem, né, de esperança, de encorajamento e de fortalecimento para todos nós. E aqui, só para finalizarmos então nesse trecho, naquele momento chegavam as pessoas que faziam parte das atividades doutrinárias da casa, na condição de ouvintes das palestras educativas. Então depois aqui ele vai descrever um pouco mais sobre aquilo que envolve esse centro espírita, e deixaremos aqui então essas próximas páginas para o nosso próximo encontro, porque certamente nós teremos aqui orientações bastante interessantes para analisarmos aqui com bastante cuidado, para não perdermos aqui nenhuma oportunidade. Porque aqui vai ser interessante porque nós veremos o efeito da presença desses espíritos perturbados ali junto àquela instituição, e ao mesmo tempo também veremos o trabalho feito pelos benfeitores junto a essa instituição, e como ela cedia esse trabalho coordenado por Madre Clara de Jesus. Nós vemos ali a grande seriedade com que ela cumpre, né, o seu mandato. Então não é simplesmente um centro espírita que faz as coisas por fazer, porque a gente lembra que o trabalho espiritual ele se encontra vinculado com o trabalho físico, com o trabalho presencial. Então, se o trabalho presencial não é bem feito, significa que os espíritos não podem contar com trabalhadores bem preparados para esse cometimento. Então, aquilo que existe presencialmente, materialmente, reflete naquilo que existe espiritualmente. E espiritualmente a gente já viu a dimensão desse trabalho, né? Então dá para entender também que presencialmente, fisicamente, o trabalho segue com esse mesmo fortalecimento, com esse mesmo equilíbrio. Então é isso, meus amigos. Então nós falaremos mais sobre esse assunto na próxima quarta-feira,